Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Martins e esse aqui é o meu momento de lavação de louça suja. E hoje, aqui no nosso, colocando como nosso, se você está assistindo e virou nosso, eu queria falar para vocês um texto que eu fiz ontem à noite, publiquei hoje, na hora do almoço, dizendo, o título do texto é Reacionários não são conservadores. Tá? Reacionários não são conservadores. Então eu fiz um estudo ontem, estava assistindo um congresso online ontem, e nunca tinha me preocupado muito com essa diferenciação entre o que é ser um reacionário, um conservador, tá? Até porque enquanto tem uma ligação maior com o pensamento libertário, essas outras, vamos dizer assim, colocações não são muito afeitas àquilo que eu estudo, aquilo que eu gosto de pesquisar, mas ontem, depois de assistir um congresso online, eu achei interessante buscar exatamente o que significam os termos. E assim, eu já tinha uma noção de que é ser um conservador aos moldes clássicos, aos moldes de Burke, que diz que o conservador é aquele que tem um ceticismo, e uma desconfiança muito grande das ideias mirabolantes humanas, Ele tem uma noção clara de suas imperfeições e de como as imperfeições humanas, podem nos levar à destruição. Então, na verdade, o conservador clássico, nessa perspectiva de Edmund Burke, é de um indivíduo que tem um pouco de racionalidade, um pouco de bom senso, Ele vai evitar essas fantasias alegóricas de transformação do mundo a partir de ideias, malucas, e vai tentar sempre agir, e por isso que ele seria um conservador, que ele vai sempre agir com cuidado, com precaução, sempre com discernimento, procurando preservar as instituições que já existem e que, portanto, mantém a sociedade que nós atingimos, o nível de vida em sociedade que nós atingimos hoje faz parte dessa estruturação construída nos tempos, que então deve ser conservada e que toda mudança é possível desde que ela seja feita dentro das regras do jogo, Ou seja, todas as inovações da sociedade, dentro dessa perspectiva do Edmund Burke, você pode mudar, você pode trazer novas regras, novas possibilidades, desde que ela seja feita na regra do jogo, Então tem que passar por um processo legislativo, tem que ter apoio popular, tem que ter o sistema de peso e contrapesos, tem que ter uma negociação, tem que ter um ajuste. Então tudo isso é dentro dessa ideia de conservador, clássica, de que na verdade é só ter bom senso e viver de maneira prudente, Isso seria uma ideia de conservador clássico. Que é uma coisa assim que não necessariamente precisa você se definir como conservador, Basta ser uma pessoa que tem um pouco mais de precaução nas coisas, um pouco mais de racionalidade, que você já estaria enquadrado, mesmo sem saber nesse conceito de conservador, tá? Agora veja, quando a gente fala de reacionário, aí a gente já entra numa outra categoria, Que reacionário ele não é conservador, tá? Ele pode até se dizer, como acontece no Brasil, onde a gente distorce todas as coisas, ideias, de que seja conservador, mas ele não é conservador, Reacionário, ele é a antítese do revolucionário, Então, enquanto o revolucionário quer, através de uma destruição da realidade, da ordem atual, criar o seu paraíso em terra, avançar para o seu projeto de paraíso em terra, e por isso que as revoluções são sempre forçadas, sempre elas são baseadas numa violência. Por outro lado, o reacionário ele quer retornar ao passado idílico dele, uma nostalgia, um saudosismo de um passado, de um momento histórico que ele achava que era melhor que o presente. Então ele quer, através da força, também produzir um retorno ao passado.
Então a gente vê aí que são duas forças antagônicas querendo romper com o presente, né? Uma que é pela força avançar ao futuro, né? Do utopismo que acredita ser o melhor para todos, né? E a outra que é voltar ao passado, né? Através de uma perspectiva também de uma visão utópica em retrocesso, né? De retorno ao passado. Então vejo que são duas forças antagônicas, sendo que uma, né, tem por base, né, o reacionário ele sempre tem por base valores tradicionais, muitas vezes religiosos, né, e ele porque quer impor aquilo à sociedade como um todo, ele quer impor o seu ponto de vista, e do outro lado a gente tem o revolucionário querendo destruir todos esses valores, né, querendo acabar com os valores tradicionais. Então a gente vê que um precisa do outro, né? Um retroalimenta o outro. Então onde você, né, encontra o revolucionário, perto dele você vai encontrar também um outro reacionário, né? Então são forças que existem mutuamente, se retroalimentam, se enfrentam, né? São ambas movidas em processos emocionais, né? Elas funcionam por processos emocionais, elas movem o indivíduo através das emoções, né? Da crença de que o indivíduo está lutando por algo bom, justo, belo, e os dois acreditam que estão fazendo o melhor, né? Os dois acreditam que são seres que têm a convicção e a certeza, né? Apesar de viverem fantasias, né? Porque como querem fazer isso de uma maneira violenta, apenas em suas fantasias é que eles conseguem encontrar o seu espaço. Então a gente acaba vendo, né, que o que a gente tem no Brasil hoje são revolucionários, né, revolucionários aí que querem ainda, que estão no século passado buscando, né, a revolução comunista, o socialista deles, e do outro lado a gente tem os reacionários, que querem voltar lá atrás, na década de 60, para reviver as glórias do regime militar e dos momentos de milagre brasileiro, né, movidos a desenvolvimentismos. Então a gente acaba tendo esses dois grupos no Brasil e o restante da população em silêncio, né, muitas vezes pessoas com uma índole mais progressista até, mas que tem uma perspectiva nesse sentido de conservador, né, de prudência, de avanço aos poucos dentro do processo democrático, fazendo com que as coisas aconteçam dentro das regras do jogo, e, claro, dentro de uma perspectiva liberal, né, que seria aquela perspectiva de respeitar as regras. Muita gente acha que liberal é só as questões econômicas, né? Na verdade, liberdade é um contexto, é um conceito integral, né? Você não pode tratar a liberdade pela metade. Ou você trata tudo num ponto de vista da liberdade, ou você não trata, né? E daí que tem essa outra vertente de um pressuposto libertário, né, que leva em consideração, né, que o predomínio da liberdade diz respeito ao próprio indivíduo e às potencialidades dele de realizar sua vida. A gente acaba aí tendo esses conceitos, né? Então a gente acaba vendo que, e aí pega o Freud, né? Freud vai lá e vai falar, né? Onde que estão as patologias, as neuroses humanas, né? Estão nos extremos. E onde estão os extremos hoje, né? Os extremos hoje estão nos reacionários e nos revolucionários. Então se a gente quer, né? Agora pensando na gente, se a gente quer produzir um país melhor, quer realmente colaborar para que dê certo, para que as coisas, né, caminhem para o melhor para as pessoas, para todos, a gente tem que abandonar, né, nossos resquícios reacionários ou revolucionários. Essa é a única forma da gente sair dessa dualidade patológica e realmente entrar, né, numa terceira via de equilíbrio, né, que é aquela que existe nos países onde a gente pode dizer que essas loucuras não acontecem, né? Nos países onde há mais equilíbrio, né? Nos países onde a vida é vivida de uma maneira mais equilibrada, né? E não com esses sobressaltos que a gente tem que passar a todo momento,
né? Isso não é normal, a gente não pode entender isso como normal. E não pode entender que isso aí é um processo que vai levar a algo bom. Não é por aí, né? Então, na análise que a gente tem que fazer sobre isso é verificar essas questões e a partir daí, né, se posicionar, né? Rever em que ponto nós somos revolucionários e em que ponto nós somos reacionários, né? Isso aí é algo que não é bom pra gente, porque leva a nossa personalidade ao radicalismo, né? E se nós estamos no radicalismo, o radicalismo ele pressupõe algum tipo de violência, seja simbólica ou real, né? Porque há um rompimento, né, dessa ideia do outro, porque o outro acaba estando num polo de conflito, né? Um polo totalmente antagônico que se retroalimenta, mas que faz parte da guerra, né? Para existir a guerra precisa existir isso. Então vamos repensar, né, nossas ideias e tentar entender como é que funcionam esses conceitos aqui para a gente não cair nessas roubadas, tá bom? Então até a próxima.